Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo de facilidades e comodidades. Isso não quer dizer que tudo é fácil e que em tudo nós temos comodidade, mas comparativamente, e claro, estou dizendo de certas coisas, mas não de poucas, de muitas coisas, comparativamente a algumas décadas atrás, e certamente séculos ou séculos atrás, nós temos hoje muito mais facilidades e comodidade. Facilidade e comodidade movimenta, no mínimo, trilhões em dinheiro a indústria. A indústria investe trilhões, para dizer pouco, em oferecer cada vez mais comodidade e facilidade. Agora, como eu já disse inicialmente, nem tudo na vida é fácil, nem tudo na vida é cômodo. Embora tenhamos muita facilidade e comodidade, não podemos cair no erro de achar que comodidade e facilidade pode ser aplicado a todas as coisas, a todas as áreas, a todos os empreendimentos da vida. Temos que estar preparados e entender que esforço e dificuldade fazem parte. No geral, as vozes mais sábias dizem que essa dificuldade, esse esforço, costuma fazer parte ou estar presente naquilo que tem até mais importância. Ou seja, quanto mais importante, quanto mais valor real, e não estou dizendo aqui monetário, mas um valor que diz respeito à sua vida espiritual, quanto mais isso tem importância e valor, quanto mais isso é precioso, mais vai requerer da sua parte o esforço e o enfrentamento de dificuldades. E eu quero colocar nessa lista, e certamente de lista de coisas valiosíssimas, talvez uma, se não a mais valiosa, mas está lá no topo, a de ser um discípulo de Jesus. Não, na verdade, vamos colocar lá no topo sim, como aquilo que é mais importante na nossa vida. Ser um discípulo. Ora, algo tão valioso, algo tão importante, e que não é um acessório, mas é uma necessidade. Gostaríamos que fosse fácil, e muitas vezes nós buscamos um tipo de vida de discipulado cômoda, mas o fato é que discipulado é difícil, é exigente, porque discipulado, ou a condição de discípulo, é seguir o mestre. E se nós estamos falando aqui de vida cristã, estamos numa igreja, nós estamos falando do mestre Jesus. Então, ser discípulo implica seguir o mestre, e esse mestre é Jesus Cristo. Jesus é misericordioso, bondoso, mas Ele é Deus, perfeitamente santo. Tudo que dele foi proferido é verdadeiro, correto. Então o nosso guia, aquele que é o nosso exemplo, aquele que nós temos que dar os mesmos passos, é aquele homem mais santo e perfeito
que existe e que nunca mais existirá outro, porque Ele é eterno, Deus eterno. Então, discipulado é seguir a Jesus como o nosso mestre. E o que isso implica? Certamente, irmãos e irmãs, não implica apenas olhar para Jesus e considerá-lo como um conselheiro, e talvez até um conselheiro sábio. Nós vivemos um tempo hoje em que as autoridades foram transformadas de líderes em conselheiros. No tempo dos nossos pais e certamente no tempo dos nossos avós, o líder tinha autoridade, o pai era uma autoridade, e havia autoridade, o professor era uma autoridade. Eu vivi o tempo de levantar para a entrada do professor, eu vivi o tempo de se fazer fila e ser inspecionado pelo diretor. Esses tempos passados. Nós fizemos uma crise de autoridade no nosso mundo. As pessoas não consideram mais a autoridade do outro, mas olham para eles, na melhor das hipóteses, como um sábio conselheiro. Qual é a diferença? A diferença é que o sábio conselheiro, ele pode te dar uma opinião interessante, boa, proveitosa, mas você pode recusar. Você pode dizer para uma pessoa que te dá um sábio conselho e falar: olha, eu quero agradecer pela sua contribuição, muito boa a sua contribuição, apesar disso eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. E acabou, porque conselho não é ordem. Conselho não é ordem. As autoridades foram transformadas em conselheiros, na melhor das hipóteses, sábios conselheiros. Mas cada um, irmão, irmã, no final das contas, vive, faz suas escolhas e segue o seu caminho conforme acha mais conveniente e verdadeiro. Jesus sim é um sábio conselheiro, ele é chamado de, esse conselheiro lá em Isaías, mas ele é mais do que isso, ele é o mestre, ele é o Senhor, palavra que lá no grego significa aquele que é o dono, o proprietário, que governa, o soberano. Então, ser discípulo de Jesus é uma condição inegociável de obediência e imitação deste Mestre Jesus Cristo. Por isso nós já lemos, na nossa liturgia, 1 Coríntios 11, primeiro versículo. Sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo Jesus, A palavra imitar aqui significa viver da mesma forma, fazer do mesmo modo. Ou seja, obedecer Jesus Cristo. Por mais que isso seja difícil, desafiador, por mais que isso nos tire do conforto e da comodidade, temos que obedecer a Jesus, seguir a Jesus, imitar a Jesus. Ele é o nosso mestre. E nós temos aqui esse texto que vai nos trazer alguns ensinamentos a esse respeito. Esse texto ele está num lugar interessante no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem 10 capítulos centrais. Começa ali no capítulo 9, versículo 51, e vai até o capítulo 19, versículo 28. Os estudiosos dizem que é a parte central
do Evangelho de Lucas, e tudo que é narrado nesses 10 capítulos centrais, acontece no momento em que Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. Então, as narrativas desses capítulos centrais acontecem quando Jesus está, digamos assim, andando, e os discípulos, os 12, estão caminhando junto, seguindo Jesus. Sabe, aquela, até criança brinca assim, né, de seguir o mestre, um vai e o outro vai atrás, fazendo da mesma maneira. E nesses capítulos centrais de Lucas, inclusive, esse texto que nós lemos está aí, tem então esse propósito de ensinar-nos a respeito do discipulado, o que é ser um discípulo, quais as implicações de ser um discípulo de Jesus, imitar a Jesus e obedecer a Jesus Cristo. Então nós temos aqui, né, um texto falando sobre o discipulado e trazendo ensinamentos a respeito das exigências do discipulado. A palavra exigência não é uma palavra agradável, muitas pessoas não querem ouvir essa palavra, não é? Mas tem exigência? Então eu não quero, né? Tem exigência? Ninguém quer exigência, mas quer fazer exigências, com certeza. Fazer exigência todo mundo quer, mas atender exigências não é comum. Mas nós cristãos precisamos quebrar, né, com esse círculo vicioso que muitas vezes está presente no mundo. Muito bem, então vejamos aqui o texto. São 3 encontros: 57, 58, 59, 60, 61, 62. 3 encontros. O primeiro encontro nos fala a respeito das privações e rejeição. Eu vou ler novamente. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então aparece um voluntário que inclusive não impõe condições nenhuma. Ele chega para Jesus e fala: Jesus, eu vou te seguir onde quer que fores. Jesus conhece muito bem as pessoas, sabia o que havia, né, no coração desse voluntário. Então disse para ele: olha, vou ser sincero com você, eu não tenho, né, onde descansar, certo? Olha lá, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas, ela tem os seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, ou seja, tem lá a sua comodidade, lugares que lhe dão comodidade, proteção, segurança, mas eu não. Irmãos e irmãs, Jesus não estava dizendo isso porque ele não tinha de fato onde descansar, porque ele não tinha uma casa que o acolhesse. Jesus tinha amigos, Jesus tinha parentes. O que ele estava dizendo aqui, irmãos e irmãs, é de que ele era um homem rejeitado pelo mundo. E nós vemos isso claramente no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Ali está escrito assim: ele veio para o que era seu povo, e os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Jesus não foi aceito nem pelos seus, seu próprio povo, até na sua própria família, tinha certa resistência por parte de alguns. E ele está então dizendo para aquele homem, aquele voluntário: você quer me seguir?
Você quer me seguir? Eu sou alguém que foi excluído, que não foi aceito, que foi rejeitado. Isso também vai acontecer com você. Você também pode sofrer privações, pois está se oferecendo para seguir um homem rejeitado. Alguns estudiosos entendem que as aves foram uma referência ao Império Romano. As raposas, ou a raposa, foi uma referência a Herodes. É como se ele dissesse: olha, eu não tenho qualquer acolhimento, qualquer proteção, qualquer aprovação, qualquer ajuda que vem das aves e das raposas, ou seja, que vem do Império Romano e que vem de Herodes. Ou seja, esse sistema que está instituído, esse governo, ele não me quer, ele não me aceita, ele não me favorece, ele não me aprova, ele não me protege. Me seguir é enfrentar a mesma coisa. Então, irmãos e irmãs, a primeira exigência do discipulado é que seguir a Jesus implica em ser rejeitado, excluído pelo mundo, privado de alguma de suas ofertas, proteção e aprovação. Veja, você como discípulo não está proibido de participar, frequentar, comprar, transitar, trabalhar e estudar. Você não está proibido. O sentido é que assim como Jesus não recebeu acolhimento do mundo instituído, da sua liderança e governos informais ou formais, assim você, discípulo de Jesus, terá também as mesmas dificuldades. Isso significa que você pode ser em algum momento jogado para o escanteio. As pessoas, talvez da sua própria família, possam olhar para você com o desejo de deixá-lo de fora. Eu quero falar uma coisa importante também, porque muitas vezes nós gostaríamos que as leis, os governos, as instituições aí do mercado e da mídia estivessem ao nosso favor, nos protegendo e preservando a ética cristã. É um desejo, podemos e devemos usar as ferramentas democráticas e legais para isso? Podemos e devemos, mas irmão, irmãs, podemos viver tempos, como isso já aconteceu na história da igreja cristã e aconteceu com Jesus, em que o cristão não terá da parte de autoridades e governos e instituições proteção e favorecimento. Leis cada vez mais nos forçando a aceitar aquilo que nós não queremos. Leis quase que nos obrigando a se adaptar a um estilo de vida que nós não encontramos base bíblica para isso. Queríamos que fosse diferente. Queríamos que o nosso governo fosse teocrático. Queríamos que a Constituição do nosso país fosse a Bíblia. Sim. É um desejo, mas não é a realidade. E não era a realidade de Jesus. E ele está dizendo: olha, eu não tenho proteção, acolhimento e favorecimento da parte daquilo, do governo instituído, do Império Romano, ou mesmo de Herodes. Por isso tenho privações e rejeições. Nem o meu próprio povo, nem os religiosos do meu povo me aceitam.
Se você quer ser meu discípulo, esteja preparado para enfrentar esse mesmo tipo de dificuldade. Há um segundo encontro, versículos 59 e 60, que diz assim: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Mais uma vez, nós temos aqui agora não um voluntário, mas Jesus recrutando alguém, Jesus chegando para alguém dizendo: olha, me segue. Só que essa pessoa que recebe este convite de Jesus para segui-lo, ele impõe uma condição: não, tudo bem, eu vou, mas primeiro eu quero sepultar o meu pai. Bom, parece até um pedido razoável, não é? O pai dele não estava morto. Naquele tempo, irmãos, irmãs, as normas culturais eram paternalistas e patriarcais. Isso significa que ele estava dizendo para Jesus: olha, Jesus, eu vou te seguir, mas só depois que eu deixar de estar sob a autoridade do meu pai. Primeiro eu tenho que ficar debaixo da autoridade dele, aí depois que ele morrer, aí eu estou livre. Então eu estou livre para escolher quem eu quiser, seguir o caminho que eu quiser, mas no presente momento, eu vou seguir as exigências da comunidade a que eu pertenço. Ou seja, Jesus, eu quero te seguir, mas tem uma autoridade maior. Depois que essa autoridade maior me deixar sair, aí eu sigo a Jesus. Irmãos e irmãs, a exigência do discipulado é de que nós devemos prestar lealdade somente a Jesus. O discípulo de Jesus tem uma exigência a cumprir, que é colocar o reino de Deus acima de qualquer norma da comunidade humana secular. Essas normas podem ser cumpridas pelos próprios mortos, ou seja, pessoas que não estão nem vivendo e nem buscando o reino de Deus. Por isso então Jesus disse para aquele recruta: olha, deixa os mortos, sepultar os próprios mortos. Você vai e prega o reino de Deus. O fato, irmãos e irmãs, que da mesma maneira que nós vivemos debaixo de governos, eu não estou falando um determinado governo, estou falando um governo que é mais do que uma pessoa, mais do que um partido. Estou falando de um governo que é constituído pela força da comunidade, da sociedade da qual nós vivemos, e que, claro, tem poder e força para colocar representantes em todas as áreas, não só no setor da política, mas em todos os setores, da sociedade. Nós, além de termos que viver debaixo ou viver o enfrentamento dessa sociedade, dessa força de autoridade social, que muitas vezes querem nos impor leis e um tipo de vida que nós não podemos aceitar, também existem normas de moral, normas de conduta, que da mesma maneira tentam se impor contra o modo cristão de viver. E o cristão, irmãos e irmãs,
precisa sempre colocar acima de tudo, acima do que pensa a própria maioria da cidade, do estado, do país que ele vive, que ele, em primeiro lugar, é leal a Jesus Cristo. Nós vivemos um tempo da relativização da verdade, como eu até falei alguns dias atrás, onde a verdade é subjetiva e segundo a conveniência de qualquer um, da própria pessoa. Vivemos também um tempo de relativização de valores. Valores dizem respeito àqueles princípios éticos que cada um de nós tem. Todas as pessoas têm valores. Até criminosos têm valores. Até eles têm certas coisas que não fazem, não admitem que alguém faça. Os valores são aprendidos, os valores principalmente são ensinados pelos pais. Num tempo mais antigo, a gente aprendia em casa algo que era valioso, era um princípio de vida, de conduta, de vida moral, de relacionamento com as pessoas. E era comum a gente falar assim: olha, isso eu não faço porque eu aprendi isso lá na minha casa. Aprendi dentro de casa que isso não se faz. O problema, irmãos e irmãs, é que hoje nós estamos vivendo uma época de relativização de valores, que assim como a relativização da verdade, tudo é muito subjetivo. Então cada um pode dizer: olha, isso aí é importante para você, mas para mim não é. Honestidade é algo que para você tem valor, importância, é um princípio, mas para mim não é. Para mim o que vale é eu me dar bem. É o chamado jeitinho brasileiro. É a esperteza. Esses dias eu estava caminhando com a Luísa, ou estava passando com ela de moto, eu não lembro, acho que foi caminhando. Eu vi alguém com uma camiseta escrita assim: se não lembro, não fiz. Possivelmente camiseta de bêbado, né? Querendo dizer o seguinte: olha, se estão dizendo por aí que eu fiz alguma coisa, mas eu não lembro o que fiz, então eu não fiz. Não adianta vocês falarem que eu errei, que eu tenho que me sentir culpado por isso. Eu não lembro o que fiz. Então, se eu não lembro o que fiz, para mim, eu não fiz. Essa é a sociedade que nós vivemos, irmãos e irmãs. Essa é a sociedade em que nós cristãos estamos inseridos. E que quer ser maior autoridade sobre nós do que o próprio Jesus, do que a própria Bíblia. O discípulo deve lealdade somente a Jesus, a sua autoridade, aos seus propósitos, uma obediência plena aos seus mandamentos, para o bem, para a vida que Ele tem para nós. Sofremos muitas vezes, irmãos e irmãs, aquela disputa interna, né? De ou nos damos bem obedecendo as normas do mundo, ou temos que pagar o preço, né, de fazer ou manter os nossos valores, os nossos princípios fundamentais de acordo com a palavra. Mas não dá para servir os dois. Não dá para servir a Deus e ao mundo. Mateus 6,24, ninguém pode servir aos dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Apocalipse 3, 15 e 16, que nós já lemos na liturgia, né?
conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E para encerrar, o nosso texto ainda traz um terceiro encontro, versículos 61 e 62. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Terceiro encontro, novamente um voluntário. Alguém que chega para Jesus, né, vai dizer: olha, eu vou te seguir, Jesus. Veja a palavra seguir, que é próprio do discípulo, não é? Ser discípulo é seguir o mestre. Jesus, quero ser um discípulo seu, vou te seguir. Mas seguir a Jesus é obediência total, é imitação, e lealdade somente a Jesus, pagando o preço que for necessário para isso. Mas Jesus, eu quero te seguir, só que assim, eu quero pôr uma condição: primeiro deixa eu ir lá em casa, deixa eu ir lá em casa, vou me despedir deles. Aqui, irmãos e irmãs, né, nós temos uma expressão idiomática, né, própria do tempo ali de Jesus, querendo dizer o seguinte: Jesus, eu quero te seguir, mas primeiro eu tenho que ir em casa, ouvir a opinião do pessoal lá em casa, pedir permissão para eles, perguntar o que eles acham. Se o pessoal lá de casa falar: não, vai, eu vou. Mas se a opinião deles foi diferente, Jesus, então eu não vou. Por isso que Jesus dá essa resposta. Nós vamos entendendo isso pela resposta de Jesus, né? Porque então, você lê o primeiro versículo ao 61, você fala: oh, nossa, mas até eu ia pedir permissão para ir em casa, né? Oh, deixa eu lá, dá um tchauzinho para minha mãe, senão minha mãe ia ficar preocupada comigo, não é isso? Não, veja, é o entendimento que o versículo 62 traz. Jesus faz uma advertência, Jesus corrige ele. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está pronto, não está preparado para o reino de Deus, né? Uma pessoa, o arado, ele tinha que fazer a trilha ali, né, certinho, fazer o risco para poder jogar semente. Mas o cara está ali no arado e olhando para o lado: e aí, legal? Ô, joia, tudo bem? Ele ia começar o risco aqui e ia parar lá em cima. Então, irmãos e irmãs, querer ser discípulo de Jesus, mas primeiro ficar ouvindo a opinião das outras pessoas sobre se você deve ou não obedecer a Jesus, se eles têm algo mais interessante para a sua vida. A exigência do discipulado, ela requer, queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, o ensino de Jesus, seja o nosso norte, nossa diretriz, nosso princípio, nosso guia. Mesmo que a opinião da maioria que não teme a Deus esteja dizendo para nós: ó, não faz isso, seja diferente, seja livre, aproveite a sua vida, nós temos que observar o ensino da palavra de Deus. Irmãos e irmãs, eu quero concluir dizendo que tornar-se um discípulo do Mestre Jesus não é apenas matricular-se na igreja como seu membro, não é apenas matricular-se em algum curso da igreja, não é apenas fazer parte de algum ministério da igreja,
precisa ir além disso. Ser discípulo de Jesus é estabelecer com Ele um relacionamento de compromisso, de seguimento, de imitação. O cristianismo de aparência não produz frutos. E não é este tipo de discípulo que Jesus está procurando. Portanto, que apesar das dificuldades, que nos esforcemos em seguir Jesus Cristo. E vai ter aqueles momentos difíceis. Você vai ser tentado. Você vai sentir aqueles momentos que parece que se você desistisse seria melhor. Isso não vem de Deus e não vem da palavra de Deus. É obra da carne, é obra do maligno. Precisa resistir, permanecer firme, confiando plenamente de que Jesus, como mestre, ele não é apenas quem dá ordens, mas ele também é aquele que cuida, que sustenta, que ampara, e ele estará conosco em todos os momentos de dificuldades, para que a gente possa superar e vencer estes momentos.